Mateus capítulo 15, vamos ler o versículo 28, e após Mateus 14, 31, retornando uma folha apenas. Podemos ler? Eu quero que você leia comigo para a gente memorizar bem esse texto. Então Jesus exclamou à mulher: grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Naquele exato momento, sua filha ficou sã. Agora olhe para o capítulo 14 e o versículo 31. Olhou? Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tome seu assento, por gentileza. Para memorizar, diga assim comigo: grande fé, crê, pequena fé, duvida. Vamos de novo: grande fé, crê, pequena fé, duvida. Para memorizar: grande fé, crê, pequena fé, duvida. Jesus está dizendo a uma mulher, grego Ciro-Fenícia: ó mulher, grande é a sua fé. Jesus está dizendo ao seu discípulo, homem de pequena fé. Jesus está dizendo a uma mulher que nem crente é: ó mulher, grande é a tua. Jesus está dizendo ao seu discípulo, aquele que anda com ele todos os dias: homem de pequena. O que discerne a fé não é anos de crente. O que discerne a fé não é anos de batizado nas águas. O que discerne a fé não é apenas viver muitos anos seguindo a Jesus. O que discerne a fé? O que discerne a fé aqui é o exercício da mesma. Jesus diz à mulher: ó mulher, grande é a sua. Mas para Jesus falar grande é a sua fé, tem um processo muito longo, não dá tempo de expressar tudo isto, mas o processo aí é muito longo, para depois Jesus olhar para a mulher e dizer: ó mulher, grande é a tua. Aí Jesus olha para o seu discípulo e diz: homem de pequena. Qual é a diferença da fé dela para a fé dele? Aonde está a diferença da fé dela para a fé dele? Será que Jesus seria injusto em dar uma fé grande, uma mulher que nem crente é, grego Ciro-Fenícia, e dar uma fé pequena ao seu discípulo, que vai precisar no dia a dia, no embate do seu ministério, de uma grande fé? Será que Jesus estaria sendo injusto em dar para uma mulher que nem crente é uma grande fé, e ao seu discípulo uma pequena fé? Não, a fé da mulher, a fé dos discípulos é a mesma. Aonde muda? Aonde está a diferença então? A diferença está exatamente no exercício da mesma. Quando você exercita a sua fé, você pode alcançar um grande nível de fé. E Jesus, olhando para a mulher, disse: ó mulher, grande é a sua fé. Mas isso vem de um exercício, isso vem de um processo muito longo. Jesus disse: ó mulher, grande é a sua fé. E Jesus diz a Pedro: homem de pequena fé. Observe que Jesus está dizendo a Pedro, porque Pedro olhou para um mar agitado e começou a afundar. Pedro olha para Jesus e quando ele avista Jesus, ele acha que é um fantasma, e ele pensa: se não for um fantasma, eu vou até ele caminhando sobre as águas. Aí Jesus diz: vem, e ele começa a andar sobre as águas. Pedro tem uma fé pequena, segundo o que Jesus está dizendo, mas é alguém que caminhou sobre, é alguém que expulsou demônio, é alguém que curou enfermos. E Jesus diz assim para ele: homem de pequena, mas ele andou sobre o mar, ele andou sobre as águas. A mulher não andou sobre as águas, a mulher não expulsou demônio, a mulher não curou enfermo. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua. Mulher, grande é a tua. Aonde está o segredo? O segredo está no exercício da fé. Todos os dias da tua vida você vai se deparar com isto. Todos os dias da sua vida, todo tempo, todo momento em que você acordar, você já está se deparando com as muralhas da vida, com as dificuldades da vida, com os problemas da vida.
e você precisará de manhã exercitar a sua fé, você precisará ao meio-dia exercitar a sua fé, você precisará à tarde exercitar a sua fé, à noite, à madrugada, enfim, você sempre estará precisando da sua fé. Diga para quem está perto de você, você não vive sem fé. Diga, você não vive sem fé. Ela te acompanha 24 horas, até quando você está dormindo, a sua fé está lá. É por isso que às vezes você sonha aqueles sonhos legais, não é que não dá vontade de acordar, é a sua fé trabalhando enquanto você está dormindo, a sua fé está lá. Jesus diz, ó mulher, grande é a sua fé, e diz a Pedro, ó homem de pequena fé. Mas Jesus diz mais, Jesus diz em Mateus 8:26, a todos os seus discípulos, ó homens de pequena fé, por que duvidastes? Ó homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Quando o mar estava agitado, de repente Jesus estava dormindo, os discípulos correram até lá onde Jesus estava dormindo e disseram, olha mestre, o mar está agitado, as ondas vão afundar o nosso barco. Aí Jesus diz, por que estáis com medo, homens de pequena? Homens de pequena? O que é que Jesus está dizendo para eles? Calma, tenha paciência. Jesus não está dizendo, homens que não têm fé, Jesus está dizendo, homens de pequena, é bom pregar para uma igreja que ajuda a gente a pregar, vamos lá, homens de pequena, vamos lá, homens de pequena, Jesus olha para eles assim, homens de pequena fé, mas Jesus olha para a mulher e diz, ó mulher, grande é a sua fé. Agora vamos entender um pouco melhor isto aqui, aonde está o segredo para a mulher receber isto? Em primeiro lugar, a mulher vai romper o medo. Os discípulos não romperam o medo na primeira aprovação, e os discípulos também não romperam o medo na segunda aprovação. O medo é natural e faz parte da nossa vida e nos acompanha também, todos os dias da nossa vida, mas o segredo está em rompê-lo, vencê-lo e não desistir por causa do medo. O medo vem para nos assustar, o medo também vem para nos barrar, o medo também vem para nos paralisar, o medo também vem para nos impedir de realizar os nossos sonhos, mas a palavra de Deus essa noite é, não temas, não tenha medo, rompa esse medo que se apresenta para você todos os dias. Esse ano de 2024, quem sabe vai ser um ano muito bom, quem sabe não sei, é Deus quem sabe o dia de amanhã, pertence a Ele os dias, pertence a Ele todo o tempo e toda hora, então Ele sabe do dia de amanhã, mas uma coisa o Espírito Santo está dizendo para mim, e dizendo para você nessa noite, o medo vai se apresentar, mas eu quero que você exercite a sua fé, porque a única coisa que rompe o medo, vence o medo, é a sua fé. Diga aí, é a sua fé. Diga aí, a sua fé vence o medo. Diga aí, a sua fé vence o medo, a sua fé rompe a barreira, a sua fé rompe o medo, e Jesus vai olhar para você e dizer, homem de grande fé, ó homem, ó mulher, grande é a tua fé, ó homem, grande é a tua fé. Então o primeiro segredo está aqui, em romper o medo. Segundo segredo, está em romper a dúvida. Quando a mulher olha para Jesus, ela diz assim, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso significa que ela crê em Jesus, ela sabe quem é Jesus, ela sabe quem Jesus é, quem Jesus representa, Ele é o Messias realmente. E Jesus foi até Tiro e Sidom, nas regiões de Tiro e Sidom, Jesus já foi lá especialmente por causa dessa mulher que estava lá, e Jesus já sabia que ela ia estar lá, então Jesus foi lá por causa dela, e ela aproveitou a oportunidade que Jesus foi lá, e saiu correndo ao encontro de Jesus. A pergunta que não quero calar, ela está indo ao encontro de Jesus, buscar uma cura para si? Não. Ela está indo ao encontro de Jesus, buscar um milagre para si? Também não. Mas ela está indo ao encontro de Jesus, buscar um milagre pela filha que está possessa de demônios em casa. Então ela está buscando por quem? Ela está buscando pela sua, então ela está exercitando a fé pela sua, vamos lá, ela está exercitando a fé pela sua, então a sua fé pode alcançar o seu filho, diga amém. A sua fé pode alcançar o seu marido, dá glória a Deus. A sua fé pode alcançar a sua esposa, dá aleluia. A sua fé pode alcançar o seu colega, o seu amigo. Ou seja, a fé deve ser compartilhada sim,
Quando a gente vê alguém com a fé lá embaixo, parece que o termômetro da fé está lá embaixo, está zero, marcando zero, mas você está cheio de fé, você está cheio de alegria. É por isso que o crente tem que andar alegre, irmão. É por isso que o crente tem que andar sorridente. É por isso que o crente tem que andar esperto, porque quando ver alguém assim, ele tem fé, e a fé dele vai levantar aquele que está caído. Fala sério, fala sério. É bom estar perto de alguém sorridente, sim ou não? É bom estar perto de alguém positivo, sim ou não? É triste estar perto de alguém negativo, sim ou não? É triste estar perto de alguém com cara fechado o tempo todo, sim ou não? Agora, se você tiver coragem, diga assim: a sua presença me agrada. Fala aí, você não tem coragem não? Não tem coragem de dizer para quem está do seu lado não? A sua presença me agrada? Ou fala, me desagrada logo. E aí, se decida, rapaz. Hoje eu vim mexer com a tua fé. Hoje o Espírito Santo quer mexer com a tua fé. Agora, olha para cá. Dúvida. A dúvida é um passo, é uma parada obrigatória. A dúvida é uma parada obrigatória. Dizia Agostinho que a dúvida é uma parada obrigatória, ou seja, você só vai crer realmente em algumas coisas depois que você duvidar. Então a dúvida é uma parada obrigatória. Por que Pedro afundou? Por falta de fé? Não. Por que Pedro afundou? Ele olhou para o vento e sentiu medo. Aí Jesus disse: por que tu duvidaste? Jesus não diz assim: por que tu teve medo? Olhou para o vento. Jesus diz: por que tu duvidaste? Quando ele olhou para o vento, ele duvidou no coração, e quando ele duvidou, ele afundou. Então o passo seguinte de Pedro foi afundar, mas só afundou depois que duvidou. Só que aí está o segredo da dúvida. Depois que ele duvidou, Jesus pega ele pela mão, levanta ele, o mar se acalma, retorna ao barco, e todos os discípulos correram até Jesus e disseram uns aos outros: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então a dúvida abriu a visão espiritual deles para entender que aquele homem não é um fantasma, mas aquele homem é o Filho de Deus. Então o passo obrigatório, a dúvida é obrigatória na sua vida. A dúvida não é para te matar, mas a dúvida é para você crescer, é para você aprender e para você ter certeza, para não errar o próximo passo. Aí Pedro errou o próximo passo, ele afunda na dúvida. Mas a mesma dúvida que fez ele afundar é a mesma dúvida que fez ele levantar. A mesma dúvida que te faz afundar é a mesma dúvida que te faz levantar, porque depois que ele acreditou, depois que ele viu, depois que ele entendeu, e depois que os discípulos perceberam que aquele homem era realmente Jesus Cristo, aí eles disseram assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus, nós cremos nele. Então a dúvida, ela deve ser vencida, deve ser trabalhada, mas não se preocupe aquele momento que você estiver em dúvida de alguma coisa: será que faço esse negócio ou não faço? É a dúvida, irmão, isso é normal, e às vezes é necessário você passar por esse processo para não errar o teu negócio, para não errar o teu propósito, está entendendo? Agora olhe para cá: ó mulher, grande é a tua fé. Aí ele diz aos discípulos: pequena é a fé de vocês. Essa mulher nos ensina muitas lições. A primeira lição que essa mulher nos ensina é superar o medo. A segunda lição que essa mulher nos ensina é superar a dúvida. E a terceira lição que essa mulher nos ensina, lá no versículo 23, que nós não lemos, você pode ler. O que está escrito lá? Ele, porém, não lhe respondeu uma palavra. Ela está gritando, está clamando, está pedindo, mas ele não respondeu uma palavra. Então os discípulos aproximaram-se dele e disseram: manda essa mulher embora, vem gritando, atrapalhando o caminho. Mas ela continua no seu propósito. Os discípulos dizem assim: manda ela embora, vem atrapalhando, vem gritando. Mas Jesus não respondeu uma palavra. O que ela nos ensina? Uma grande fé vai ser necessário para você alcançar uma grande fé. Primeira coisa, romper o medo, superar o medo. Segunda coisa, romper a dúvida, superar a dúvida. E a terceira coisa é a paciência no silêncio.
Tem momentos que você vai clamar, vai chorar, vai gritar, vai sapatear, vai pedir, e Deus não vai falar nada, sim ou não? Quem é que já passou por esse processo do silêncio de Deus aqui? Acho que a maioria dos crentes já passaram, não é verdade? Aquele dia que você acorda chorando, pedindo, clamando, parece que o céu não abre, parece que Deus não está nem aí para você, parece que o céu não está nem aí, parece que Deus não está nem aí para você, para o teu sofrimento, para a tua dor e para o teu desespero. É nessa hora que Ele está provando você no silêncio, é nessa hora que Ele está moldando a sua fé no silêncio, porque depois que Ele moldar a sua fé no silêncio, olha para cá, nada mais vai parar diante de você, não terá mais barreira diante de você, porque você vai estar numa grande fé, e você vai olhar e vai determinar o milagre, a cura, a bênção, a vitória, a porta aberta, não vai parar, não vai desistir, porque você vai estar num processo alto. Deus não me chamou, te chamou para viver o tempo todo cabisbaixo e derrotado. Às vezes a gente passa por períodos ruins, de derrota, difíceis na vida, mas a palavra é: levante a sua cabeça, ande por cima dos seus problemas, ande por cima dos seus problemas a partir de hoje, exercite a sua fé, saia daqui hoje declarando: eu tenho uma grande fé, essa porta está fechada, mas a minha fé diz assim, vai se abrir. Esse milagre nunca chega, mas a minha fé diz assim, vai chegar. Quem toma posse, levante as mãos agora. Eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da minha bênção, neste ano de 2024, aquilo que está travado vai destravar, porque hoje eu vou exercitar a minha fé, hoje eu vou alcançar um grande nível de fé, e Jesus vai olhar para a minha fé e vai dizer: homem de grande fé, ó mulher, grande é a tua fé. Exercite a sua fé. Agora olhe para cá, escute isso aqui, o silêncio é tão importante, a gente entender esse silêncio, é tão importante a gente entender esse processo, porque esse é o processo que a gente muitas das vezes falha, é no processo do silêncio. O que diz aí no versículo 25? Os discípulos estão dizendo: manda ela embora, vem gritando. O que ela vai fazer? Estão nem aí. Não vim aqui falar com vocês, meu negócio não é com vocês, meu negócio é com o mestre de vocês. Vocês me entendem? Meu negócio não é com vocês. Escute isso. Se você parar para ouvir os críticos, você vai estacionar e não vai sair do lugar. Nem todo mundo vai gostar de você nessa vida. Nem todo mundo vai te aplaudir e te abraçar. Se você não me segue lá no Instagram, depois você vai lá e siga, Valdinei Silva. Todos os dias eu estou postando lá mensagens, palavras de sabedoria, reflexões. Aí alguém diz assim: você às vezes ofende as pessoas com as suas palavras. Aí eu disse assim: olha, se 100 palavras que eu falar não servir para 99, mas edificar uma, eu continuo falando. Diga aí para quem está do seu lado: Jesus te chamou para edificação, não para destruição, mas para edificação, lá na empresa, lá na sociedade, lá onde você vive, lá onde você está, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, aonde você vive, Jesus te chamou para edificação. Que sentido tem a nossa vida? Que sentido tem viver para não edificar alguém? Eu me sinto honrado cada vez que eu assumo um altar para ministrar, porque eu estou me sentindo honrado, sabe por quê? Porque eu estou beneficiando alguém. Alguém vai ser tocado com essa palavra. Alguém não vai gostar, não tem problema. Se um gostar, tá bom. Se um ser edificado hoje, tá bom. O restante, estou nem aí. Escute, olha para cá. O que a mulher vai fazer? Ela vai dobrar o seu joelho e vai interceder. Quer exercitar a sua fé? Olha para cá. Fale menos de você para Deus. Busque menos para você e mais para o teu próximo.
lembre menos dos teus sonhos e dos teus projetos, e lembre mais dos sonhos e dos projetos dos outros, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque isso atrai a presença de Deus. É a mesma coisa que Deus olhar assim, ele não é interesseiro, ela não é interesseira, está buscando pelos outros, eu vou abençoar ele, eu vou abençoar ela, eu vou abrir uma porta para ele, eu vou abrir uma porta para ela, só porque ela está clamando pelo outro, só porque ele está intercedendo pelo outro, eu agora vou abrir uma porta para ele, eu agora vou abençoar ele, só porque ele está amando o outro. Ela diz assim, Senhor, socorre-me, ajuda-me, Senhor, socorre-me, ajuda-me. Ela está doente? Não. Ela está com dor de cabeça? Não. Ela está com febre? Não. Ela está com dor nas pernas? Não. O que ela precisa então? De um milagre para quem? Para a sua? Vamos lá, me ajuda aí, para a sua? Para a sua? Então não é para ela, é para a sua. Tudo isso é pela sua. Tudo isso é para a sua. Então ela está intercedendo por quem? Por ela ou pela filha? E Jesus fará um milagre, sim ou não? Através da fé dela, e não através da fé da filha, mas através da fé dela. Quem é que Jesus fala? Ó mulher, grande é a tua fé. Para ela ou para a filha? Quem é que Jesus curou, ela ou a filha? Diga aí, interceder. Diga, interceder é o segredo para atrair um grande milagre. Agora diz assim para quem está do lado, interceda por mim, e eu intercederei por você. Interceda por mim, pastor, eu vou interceder pelo senhor. Aliás, eu vou interceder por essa igreja aqui todo dia, porque todo lugar que eu passo, eu fico intercedendo pelo povo, para que me traga de novo. Olha para cá, irmão, vamos encerrar. Jamais uma grande fé, olha, escute isso aqui, ó. Jamais uma grande fé vai questionar a Deus em alguma coisa. Porque se uma fé questionar a Deus em alguma coisa, ela não é uma grande fé, ela é uma pequena. E se ela é uma pequena fé, ela vai alcançar os milagres da pequena fé. Entendeu agora? Por que tem gente que recebe aquelas bênçãos extraordinárias? Porque elas alcançaram um nível de grande fé. Todos nós temos diferentes dons segundo a graça de Deus, mas se é profecia, é segundo a medida da fé, ou exercício da fé. Uma fé grande não pode questionar. Moisés tinha 3 opções. Quantas opções? 3. Qual é a primeira opção? Colocar mais de 2 milhões de crentes nadar. É uma opção. Qual é a segunda opção? Armar aqueles que eram profissionais da guerra e aqueles outros que não eram também, treiná-los e enfrentar os egípcios que vêm atrás dele. É a segunda opção. Qual é a mais fácil dessas duas? Colocar 2 milhões de crentes nadar, ou pegar os soldados e enfrentar um exército poderoso que vem atrás? Nenhuma das duas é fácil. Terceira opção é fácil. Aí Deus fala assim para ele: levanta a sua mão, levanta o cajado, estende a sua mão sobre o mar e divide-o. Então ele tem 3 opções. Qual é a primeira opção? Nadar. Qual é a segunda opção? Colocar os soldados para guerrear. E a terceira opção? Levantar o cajado. Qual das 3 é mais fácil de fazer? Qual das 3 é mais fácil de fazer? Nadar, enfrentar ou levantar o cajado? Levantar o cajado é fácil, sim ou não? Quem concorda, diga amém. Então levante assim o cajado. Levante mais alto, levante o cajado. É fácil levantar o cajado, sim ou não? Aí Deus diz assim: agora você levanta o cajado, estende a mão e divide-o. O que Deus está dizendo para ele? Quem vai dividir isso aí tudo é você. Deus poderia dizer assim: levanta o cajado, estende a mão e eu vou dividir o mar. Mas Deus é tão humilde, irmão, que Ele compartilha com seus servos as coisas boas. E Ele diz assim ao seu servo Moisés: você vai dividir o mar através da sua fé. A terceira opção é a mais fácil. Agora, qual é a mais difícil? Qual é a mais difícil das 3? Qual é a mais difícil das 3? Nadar é fácil, guerrear é fácil, levantar é difícil, levantar o cajado é fácil.
Agora, qual é a mais difícil? Acreditar que quando eu levantar o cajado, é difícil acreditar que quando eu levantar o cajado e colocar a mão no mar, o mar vai? O mar vai? Então qual é que é a mais difícil? A mais difícil é crer. Tudo é possível àquele que? Por que a gente não recebe? Porque a gente não crê. Uma grande fé nunca pode jamais questionar a Deus. Moisés estendeu a mão, levantou o cajado e o mar começou a se abrir durante toda aquela noite de lá para cá. Quando os crentes acordaram de manhã, olharam, avistaram o mar aberto. Alguns acordaram sem vontade de acordar, olharam o mar aberto. E a ordem foi: marchem. Todos eles passaram, e depois que todos eles passaram, qual foi a ordem? Agora, levanta o cajado, toca no mar, e o mar vai retornar à sua força novamente. Depois que todos os crentes foram salvos através da fé de Moisés, aí o mar se fecha e mata todos os seus inimigos. A fé não pode questionar, senão ela nunca será uma grande fé. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a sua fé precisa ser exercitada. Quando você exercita a sua fé, você pode alcançar um grande nível de fé. E eu quero dizer para você, encorajar você para 2024. Tem aquele dia que você acorda sem vontade de acordar, sim ou não? Tem aquele dia que você acorda com a vontade de buscar a Deus, sim ou não? Tem aquele dia que você acorda com vontade, hoje eu vou lá no hospital orar pelaquela pessoa, pelo meu amigo, sim ou não? Mas tem aquele dia que você não está com vontade nem de vir no culto, sim ou não? Mas quando você acordar com aquele dia, com a fé lá em cima, aproveite esse dia, exercite a sua fé. Se tiver que orar, vai lá e ore. Se tiver que pedir perdão, vai lá e peça. Se tiver que resolver um problema, vai lá e resolva. Aproveite o embalo, aproveite o tempo, aproveite o momento que você está num nível grande de fé e se prepare para aquele dia você receber, você vê a mão de Deus agindo sobre você, sobre a sua causa. Levante a sua mão, a sua fé abre o mar, a sua fé remove montanhas. 5 minutos, pastor, posso? Ó mulher, grande é a tua fé. Diga para quem está do seu lado: Deus cuida da sua fé. Deus cuida da sua fé. Vocês observaram que o cachorro de rico come uma vez por dia? E o cachorro do pobre come 3 vezes por dia e tem 3 casas. O cachorro de pobre tem 3 casas. A dele, a do vizinho do lado, da esquerda, e o vizinho da direita. E quando o vizinho da esquerda não dá comida para ele, o da direita dá. E quando o da direita ou da esquerda não faz a vacina, o da esquerda ou da direita faz. Então ele tem 3 donos. É por isso que Jesus diz assim, que Ele cuida das aves do céu, cuida dos animais, cuida dos peixes, cuida de todas essas coisas. Ele cuida de todos os detalhes. Ele cuida de todos os detalhes. Jesus estava pregando, ministrando para os seus discípulos, e de repente o seu discípulo correu até ele e perguntou: Senhor, a gente está precisando que o Senhor aumente a nossa fé. A batalha é grande, temos dificuldades, precisamos de um aumento de fé, sim ou não? Você já pediu aumento de salário? Quem já pediu aumento de salário? Quem já pediu aumento de fé? Já? Ah, vocês estão ligados, hein? Então, se você não pediu ainda, peça hoje. Ah, mas isso é bíblico? Isso é bíblico. Está onde? Lucas 17, do capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6. Jesus está diante dos seus discípulos e ele está dizendo assim: olha, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes num dia só, e se ele se arrepender, primeiramente, repreende esse teu irmão, e segunda coisa que você faz, perdoa o teu irmão. E se ele vir 7 vezes, se arrepender as 7 vezes num dia só, perdoa ele as 7 vezes num dia só. Aí os discípulos ficaram assustados. Como que pode perdoar um irmão atribulado desse 7 vezes por dia?
Como que pode perdoar um irmão atribulado desse 7 vezes por dia? Porque alguém que te fere 7 vezes por dia, está mais que atribulado, sim ou não? Está mais que perturbado, sim ou não? Quer te perturbar também. Mas se caso isso acontecer, qual é a recomendação de Jesus? Qual é a recomendação de Jesus? Perdoa ele as 7 vezes, se ele se arrepender. Mas primeiro, repreende ele. Segundo, perdoa ele. Aí os discípulos olharam para Jesus, diante disto, ou diante desse sermão, diante dessa realidade, diante dessa palavra, diante dessa verdade, aumenta a nossa fé, porque é só com fé para suportar um irmão desse. Aqui eu quero que você até ri, que é bom rir. Aonde está escrito que os discípulos pediram a Jesus, nos dá fé para expulsar demônio? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito que os discípulos disseram assim, Jesus, nos dá fé para curar os enfermos, para exercitar o ministério tão lindo que o Senhor nos deu? Onde é que está escrito? Mas eles pediram aumento de fé diante de uma situação de perdão. Então eles pediram fé e pediram para que Jesus aumentasse a fé deles diante de uma situação de perdão. Você sabe qual é o mal da nossa geração? 80% das doenças no mundo, emocionais, sentimentais, sabe aonde que estão? Exatamente no perdão. Tem até a história de um homem, um médico que chegou num lugar onde tinha pessoas atormentadas com os seus problemas emocionais, e ninguém resolvia a solução daquelas pessoas com os seus problemas emocionais. Sabe o que esse médico fez? E curou todos. Chegou e disse assim, olha, você que parece louco, mas não é louco, você que parece bobo, mas não é bobo, porque se você tem consciência, você não é louco, e se você tem consciência, você tem condição de pedir perdão, e se você tem consciência, você tem condição de perdoar, e se você tem consciência, você tem condição de ser melhor. Aí o médico começou a pregar e começou a falar para aquelas pessoas que estavam com problemas emocionais e sentimentais, dizia assim, você aí, vai lá e pede perdão para ele. Mas eu não fiz, vai lá e pede perdão para ele. Aí ele foi lá e pediu perdão para ele, chegou lá, apertou a mão dele, me perdoa aí. Aí o outro começou a falar para o outro, o outro começou a falar para o outro, o outro começou a falar para o outro. Dali uma semana, irmão, os loucos estavam tudo curado. Você tem coragem de pegar a mão de quem está do lado aí? Vamos desafiar sua fé agora? Agora diga assim, perdão é o remédio que não podemos abrir mão jamais. Quer ser curado? Quer ser livre dos traumas emocionais? Sem perdão, pode tomar tudo que é tipo de remédio. Procura o psicólogo, procura quem você quiser procurar, não vai dar jeito. Agora, se você exercitar a sua fé, você vai ter condição emocional, sentimental, de perdoar e liberar perdão e viver, olha para cá, e viver a partir de hoje, não debaixo dos problemas, não debaixo dos traumas emocionais do passado, mas a partir de hoje, viver acima de todos os traumas emocionais do passado. A partir de hoje, viver acima de todos os problemas, de todos os traumas, de todas as decepções, de todas as ilusões. Ei, a partir de hoje vamos viver acima de todos os traumas. Não, trauma não vai te parar, trauma não vai te matar, trauma não será o teu fim. Você vai viver acima de todos os seus problemas. Levante a mão e toma posse disso. Você vai viver acima de todos os seus traumas. Aí Jesus diz assim, agora olhe para essa montanha e remova ela. Pela força do braço? Não. Remova a montanha pela sua? Remova a montanha pela sua? Mas Jesus não está falando do monte, porque nem Jesus fez isso. Ele não está interessado que nenhum crente vá lá na montanha e diga assim, montanha, sai daí, está atrapalhando, pilar, sai daí, está atrapalhando. Não, Jesus não está falando desse monte, está falando dos montes dos traumas emocionais.
dos traumas que nos matam, dos traumas que nos ferem. Por que jovens se matam? Jovens tão bonitos, de 20, 15 anos, 19 anos. Traumas. Traumas, gente. O maior psicólogo para lidar com os traumas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Lucas 17, Jesus é o psicólogo dos psicólogos, ele está tratando dos traumas emocionais dos discípulos. Sabe o que ele está dizendo? Ei, eu não quero que vocês me sigam, que vocês me sirvam carregado de traumas, porque um homem e uma mulher que sobe num púlpito, sobe num altar, pega um microfone ou vai pregar cheio de traumas emocionais, será um fracasso. Por que pastores se matam? Traumas emocionais não resolvidos. Mas Jesus está dizendo: remova as montanhas, através da sua fé. Grande fé crê, pequena fé duvida. Hoje você vai sair daqui com uma grande fé. Fica de pé agora.